Depois de um dia inteiro de navegação no nosso navio, a gente chegou em Rotterdam, aqui na Holanda. Mas eu peguei um trem e vim pra Amsterdã, que é diferente, que é a capital, Amsterdã, aqui da Holanda, que não se chama mais Holanda, agora é Países Baixos. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. A estação, super bonita, lá tem um ponto turístico. Esse aqui é o Eurostar, que a gente foi pra Paris, né? Ele também passa por Amsterdã. Essa aqui é a estação de trem, né? Eu vou mostrar muito mais a cidade, agora que eu tô chegando eu vou visitar.